Olá, eu sou o Bruno Natal, apresentador do podcast de tecnologia Resumido, e esse aqui é o Resumido Tech Invest, que traz tudo o que você precisa saber sobre oportunidades de investir em ativos de tecnologia fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, mas também no resto do mundo. Não deixe de conferir o nosso novo painel com o desempenho de todas as ações comentadas por aqui. Se você quiser acessar, é só se cadastrar em resumido.cc/painel RTI, ou então você clica no link que está aqui na descrição do episódio, que já te leva direto para lá, é mais fácil. Você aproveita e assina também a newsletter Resumido Tech Invest e fica por dentro de tudo que você precisa saber para fazer os melhores investimentos. Na edição passada do Tech Invest, eu prometi contar porque a sua principal vantagem em relação ao Ray Dalio ou ao Warren Buffett e também a todos os grandes fundos de investidores institucionais do mundo é justamente ter pouco dinheiro. E quando eu digo pouco dinheiro é comparado com essa gente, porque você até pode ter muito dinheiro, mas não tem igual essa galera, te garanto. Eu sei que isso aí parece piada, mas eu vou te provar que pouco dinheiro é talvez a sua maior vantagem competitiva como investidor. E também vou te mostrar porque a gente está vivendo exatamente o tipo de momento onde essa vantagem vale ainda mais. Qual o problema de você ter bilhões? Imagina que você administra um fundo como a Bridgewater com 150 bilhões de dólares. Seu objetivo é entregar 20% de retorno ao ano para os seus clientes. Isso aí significa que você precisa gerar 30 bilhões de dólares de resultado por ano. Isso sem contar a taxa que você vai cobrar dos clientes. Se você der uma olhada no nosso painel do Tech Invest, você vai reparar no padrão. Praticamente todas as ações que valorizaram mais de 20% desde que a gente comentou por aqui têm market cap bem pequeno, abaixo de 5 bilhões de dólares, com algumas abaixo até de 1 bilhão de dólares. E é aí que está o problema. Um fundo que gerencia 150 bilhões de dólares não pode simplesmente comprar um pouco de ações dessas empresas menores e esperar a valorização. Se ele compra 20% de uma empresa com valuation de 500 milhões de dólares como o Rackspace, que já seria um exagero, quando a gente recomendou por aqui, ela valia 250 milhões de dólares, são 100 milhões de dólares. Ela deu resultado de 108%. Esse fundo de 150 bilhões de dólares valoriza 0,06%. É praticamente nada. Você precisaria de 334 operações desse tipo para chegar aos 100%. Praticamente encontrar uma oportunidade de 100% de retorno por dia. Impossível. E não é só esse o problema. Como a gente falou na edição passada sobre o Ray Dalio, quando você gerencia bilhões, as suas próprias decisões acabam movendo os preços. Se a Bridgewater resolve comprar 500 milhões de dólares de uma empresa que vale 2 bilhões, o preço da ação dispara antes mesmo deles terminarem de comprar. Eles mesmos vão pagar mais caro a cada lote que eles forem comprando por conta da sinalização que isso daria para o mercado. Então eles têm que comprar aos poucos. Para não distorcer o mercado, os fundos desse tamanho levam semanas, às vezes meses para montar uma posição. Enquanto você compra em 30 segundos pelo app, eles estão planejando a operação como se fosse uma operação militar. Resta então apostar em empresas muito grandes que ainda têm potencial de crescimento alto. Por exemplo, a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, identificou o Google com esse potencial por conta da revolução da IA e está investindo neles. Mas também o Berkshire Hathaway está sentado em 300 bilhões de dólares nas contas porque não consegue identificar tantas empresas grandes que ainda têm esse potencial. Não é fácil você identificar gigantes que ainda possam crescer. E se já é difícil para você, investidor aqui do Tech Invest, assumir que o investimento não deu certo e vender com prejuízo, imagina a situação de um fundo que tem que vender centenas de bilhões de dólares para evitar um potencial prejuízo ainda maior. E pior, cada vez que ele vende, pior fica o mercado. E depois, quando ele terminar de vender, o preço volta a subir. É o que o Harry Markowitz descreve no livro Risk Return Analysis, Análise do Retorno de Risco. A fronteira eficiente do Markowitz, que rendeu o Nobel de Economia de 1990 para ele, é um modelo que praticamente todo investidor institucional usa para gerenciar carteiras. E o modelo tem um efeito colateral que ninguém fala. Ele obriga os fundos a vender em momentos de pânico. Funciona assim: fundos de pensão, endowments, seguradoras operam com limites muito rígidos de risco. Quando a volatilidade dispara, como agora, os modelos de risco automaticamente exigem a redução de exposição a ações. Não importa se o gestor acha que as ações estão baratas, que vão subir, o algoritmo de risco manda vender e ele tem que obedecer. Pesquisadores da Universidade de Zurique estudaram o crash do mercado depois da Covid em 2020 e confirmaram: ações com maior participação de grandes investidores institucionais caíram mais do que ações com menor participação. A queda não tinha relação com os fundamentos das empresas, era pura pressão de venda forçada. E sabe quem comprou na baixa? Os investidores de varejo, no app do celular, comprando que os fundos estavam desesperados para se livrar e estavam despejando. É raro, mas acontece.
as sardinhas também têm seus dias de glória contra as baleias. E é aí que mora a sua vantagem de não ter tanto dinheiro. Você pode surfar essas ondas causadas pelos grandes investidores institucionais, sabendo que as suas decisões de vender ou comprar ações não vão causar nenhum impacto no mercado. Talvez essa seja a sua maior vantagem competitiva. E para identificar esses momentos, como a gente está vivendo agora, você precisa dos dados. Uma pesquisa do Bank of America com 190 gestores de fundos que administram coletivamente 512 bilhões de dólares revelou uma maior rotação para fora das ações americanas, a maior em anos. A alocações em ações dos Estados Unidos despencou para 22% abaixo da média, uma queda de 28 pontos percentuais em 2 meses. A alocação em tecnologia foi cortada de 19% acima da média para apenas 5%. Uma pesquisa da Natixis, que falou com 515 investidores institucionais que administram 30 trilhões de dólares, revelou que 79% deles acreditam que o mercado vai sofrer uma correção em 2026. Quase metade dá 49% de chance para uma queda de 10 a 20%. Os fundos de ações dos Estados Unidos perderam 34 bilhões de dólares só em janeiro. Fundos de renda fixa receberam 91 bilhões de dólares. O dinheiro parado em money markets, como renda fixa, bateu o recorde histórico de 7,8 trilhões de dólares. Isso é dinheiro esperando para entrar em algum lugar quando a poeira baixar. Parece que o chão desapareceu, mas a gente ainda não caiu no abismo. O SP500 está a 6.740, só 3,4% abaixo da máxima histórica. Ainda não é uma correção formal, para ser classificado assim precisa ser de 10%, mas a velocidade da deterioração está aumentando. E os institucionais estão saindo aos poucos antes de todo mundo. O conflito no Irã, que começou no dia 28 de fevereiro, mudou tudo. O petróleo WTI saltou para 90 dólares e 90 centavos por barril, a maior alta semanal desde que os futuros começaram a ser negociados em 1983. É mais de 35% em uma semana. O Estreito de Hormuz, por onde passam 20% do petróleo mundial, está praticamente fechado. De 153 navios que passavam por lá por dia antes da guerra, caiu para apenas 3 no dia 7 de março. E aqui entram os mercados preditivos que a gente tanto comentou por aqui. Só na Polymarket, mais de 500 milhões de dólares já foram negociados em contratos relacionados ao conflito. Isso aí nos dá alguns dados em tempo real. Comentando alguns deles. Cessar fogo até o dia 31 de março, 62% de probabilidade. Tropas americanas invadindo o Irã por terra até março, 47% de probabilidade. Invasão total até março, só 9% de probabilidade. E a probabilidade do conflito durar mais de 6 meses está subindo também. O mercado já acompanha os dados da Polymarket e da Cautio hoje em dia, como acompanhava os analistas de Wall Street ontem. A única informação que importa é quanto tempo esse conflito vai durar. Quanto mais tempo o Estreito de Hormuz ficar fechado, maior o preço do petróleo. E se passar dos 100 dólares por barril, o que aconteceu na madrugada do dia 9, mas não se sustentou, a inflação dispara e os bancos centrais desistem de baixar os juros. Nesse cenário, todas as ações desabam. O Trump disse no dia 9 de março que a disrupção está prestes a terminar. E os dados históricos mostram que choques geopolíticos costumam ser transitórios. A mediana do retorno do SP500 2 semanas depois de eventos desse tipo é de mais 0,4%, com a Guerra do Golfo gerando altas de 14% a 16%. A Nvidia reportou no dia 25 de fevereiro o melhor trimestre da história da empresa, com uma receita recorde de 68 bilhões de dólares, mais de 73% em relação ao ano anterior. O lucro veio acima do esperado e o guidance para o próximo trimestre é de 78 bilhões de dólares, entre 5 e 6 bilhões de dólares acima do consenso. Bateu todas as estimativas. Mesmo assim, a ação caiu 5,5% no dia seguinte, evaporou 260 bilhões de dólares de valor de mercado em uma noite. Isso porque na mesma semana a AMD fechou um mega contrato com a Meta de 60 a 100 bilhões de dólares, quebrando o monopólio da Nvidia em GPUs de IA. A administração Trump está preparando regras que exigiriam licenças para toda exportação de chips de IA, não só para a China, e a Goldman Sachs disse que o potencial de crescimento de 2026 já está precificado. E foi exatamente por isso que nós aqui no Tech Invest fomos corajosos em recomendar shortar a Nvidia. O sinal era bem claro: quando resultados épicos não conseguem sustentar o preço, é porque a pressão vendedora dos institucionais é maior do que qualquer fundamento. E agora é hora do plano de ação do Tech Invest. O que fazer com essa informação toda? E esse segmento é exclusivo dos assinantes do Resumido Tech Invest. Se você ainda não fez a sua assinatura, clica aqui no link na descrição do episódio ou visite resumido.cc/techinvest para fazer a sua assinatura e receber as informações em primeira mão. Muito obrigado por ouvir o Resumido Tech Invest e espero te ver na versão paga.